Bom dia, pessoal. O tópico desse vídeo é a visualização do processo, que é a técnica principal do livro Reality Transurfing. E para a gente começar a falar da visualização do processo, a gente precisa falar de objetivo. E esse objetivo deve ser um objetivo aceito tanto pela mente quanto pela alma. Se você pensa no objetivo e você sente no fundo do seu coração um peso, um desconforto, a sua alma está gritando não. Então, na nossa sociedade existem, por exemplo, profissões que são profissões de destaque, profissões de prestígio, de alto salário e remuneração, mas se você se imagina naquela profissão, você sente um desconforto. Isso significa que a sua alma está dizendo não. Embora a mente diga que é uma profissão de prestígio, ou que aquele objetivo é um objetivo de prestígio, né? Que a sociedade leva em alta consideração, a gente precisa pensar no objetivo a respeito do qual a mente e a alma estejam de acordo, tá certo? Muito bem, às vezes a sua alma ela está reticente, ela não aceita ainda porque a coisa está fora da sua zona de conforto. E o exemplo mais simples disso seria a riqueza, né? Se a riqueza é um objetivo e a sua alma está desconfortável com a ideia, a gente precisa trabalhar essa ideia até que a alma aceite. Então isso é feito através do quê? Da visualização do objetivo e da visualização do processo, tá certo? Então uma coisa é, a sua alma está dizendo não claramente, outra coisa é, o problema não é que a sua alma esteja dizendo não, é porque a coisa está fora da zona de conforto da alma. Tá certo? Então, são situações diferentes, estações diferentes. Quando a alma está dizendo não, e você se propõe aquele objetivo, você até consegue atingir aquele objetivo. Depois de muita luta e muito sacrifício, quando o objetivo for atingido, se ele for atingido, você vai ter frustração, né? Nesse caso, a gente não está trabalhando com intenção externa. Então, se você não viu o vídeo sobre a intenção externa, veja, né? Quando o objetivo é puramente da mente, você tem a seu dispor apenas a intenção interna, que é o quê? A relação. Ao passo que, quando o objetivo é o objetivo da mente e a alma concorda, você tem a seu favor a intenção externa, né? E nesse caso, toda ação que você fizer no mundo material será uma ação inspirada e não uma relação. Então existe diferença entre relação e ação inspirada. A ação inspirada é o passo que você dá um atrás do outro em direção ao objetivo, a respeito do qual a mente também concorda. A mente e a alma concordam, tá certo? Então, feito esse pequeno prelúdio, vamos entrar no assunto da visualização do processo. Antes de pensar em visualização do processo, a gente precisa pensar em visualização do objetivo. A visualização do objetivo importa em você visualizar a coisa ou a situação a partir da primeira pessoa. Então, você não está se enxergando na terceira pessoa, você está vendo como se você estivesse fazendo ou se você estivesse naquela situação almejada. Então, você se enxerga na primeira pessoa. E você tenta envolver todos os sentidos, né? Não só a visão, mas a audição, o tato, o paladar, todos os sentidos possíveis naquela situação desejada. Então, por exemplo, se for uma casa que você quer, você enxerga a casa a partir da primeira pessoa, né? Você vai entrando na casa, vai vendo os cômodos, você vai imaginando os móveis, você vai sentar no sofá, você vai no jardim pegar uma fruta, etc, etc. Então, você está imaginando o objetivo a partir da primeira pessoa. Tá certo? E, de preferência, você se enxerga interagindo com aquela situação. Na verdade, não é de preferência, é imperativo que você interaja com a situação. Então, nesse exemplo que eu estou dando, sentar no sofá, pegar uma fruta,
no quintal, você está interagindo. Então, não é um quadro estático, pelo contrário, seria um filme, né? Esse objetivo é um filme, ele está vivo e você está interagindo nele. Agora, o que diferencia a visualização do objetivo no Transurfing é que a gente não pode pensar só na visualização do objetivo, a gente precisa pensar também na visualização do processo. Então, você vai visualizar um processo. E nesse ponto fica um pouco complicado, porque não é que você precisa pensar em como a coisa vai acontecer, não é isso. Como não interessa o como, porque o como é o trabalho da intenção externa. Ela que vai fazer o como. Você não sabe como que vai ser o como. Na verdade, a mente não consegue imaginar como a coisa vai acontecer, ela não consegue, tá? Então, isso é tarefa da intenção externa. Mas você precisa imaginar um processo. Então, no exemplo da casa, você teria que imaginar o processo de você visitar uma casa, e talvez na imobiliária, depois ir no cartório, assinar documento, talvez ir no banco para verificar a situação financeira, ir na loja de imóveis, na loja de cortinas. Então, você começa a imaginar todo um processo que tem a ver com aquele objetivo, sempre incluindo o objetivo no processo. Então, nesse exemplo, sempre você tem que ter em mente a casa, porque o seu objetivo é ter a casa, né? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer a visualização do processo? O modo sugerido pelo Vadim Zeland é o seguinte: você vai imaginar, né, você em pé, parado ou caminhando, de preferência num lugar tranquilo e com poucas pessoas. Você vai imaginar que do seu plexo solar, né, da sua barriga, para falar bem claramente, sai uma seta, mais ou menos 25, 20, 30 centímetros. Essa seta sai, né, da sua barriga, do seu plexo solar, e ela tem uma ponta, né, que está na frente do seu corpo e a outra ponta está atrás, né? E aí você imagina que... Opa! Desligou aqui o Kindle. Você imagina que a seta que está na frente do seu corpo, que está na parte da frente, ela vai girar, você vai girar essa seta, né? De modo que a seta que está na frente do seu corpo, ela vai ficar para cima, e a seta que está atrás, ela vai ficar embaixo. Você vai girar a seta, né? Então, você vai girar 180 graus, né? E, ao imaginar essa seta, você vai imaginar uma corrente energética, né? Então, a seta da parte de cima, a seta para cima, ela é uma corrente energética que é projetada para cima. E a seta de baixo é uma corrente energética que está projetando para baixo. Então, qual seria o propósito desse exercício energético? Na verdade, são dois, né? Primeiro é aumentar o aporte ou o afluxo de energia livre ou Qi. A energia livre ou Qi é o combustível da intenção. Então, para você projetar a sua intenção no campo quântico ou no espaço de variantes, você precisa de energia livre ou Qi. E ao imaginar essas setas energéticas, você está aumentando o aporte de energia livre. Tá certo? E que vai aumentar, então, a eficiência da sua intenção. O segundo propósito, como eu já expliquei em vídeo anterior, é o seguinte: ao imaginar essa seta, durante todo o exercício, você nunca vai deixar de pensar na seta, nas setas, na seta de cima e na seta de baixo. Então, você está focando em dois pontos ao mesmo tempo e, portanto, desligando a sua mente, tá certo? Então, durante a visualização do processo, você vai visualizar as setas e nunca vai deixar de visualizar as setas. Então, ao mesmo tempo que você está visualizando as setas,
e você está de preferência caminhando num lugar tranquilo e com poucas pessoas, você vai projetar o que o Vadim Zeland chama de slide, que seria justamente o filme do objetivo. E esse filme não contém apenas o objetivo em si, mas o processo. Então, se você, por exemplo, quer ser um astro do rock, exemplo, né? Você vai se imaginar não só na capa de uma revista, mas também você vai se imaginar fazendo shows, turnês, assinando contratos, gravando discos. Então você tenta envolver todo um processo, né? A mesma coisa vale para as afirmações, né? A gente não está falando de afirmações, a gente está falando de visualização. Mas nas afirmações também convém você imaginar um processo. E aí nesse ponto é interessante você usar o gerúndio, ou seja, eu estou me desenvolvendo, meu corpo está se purificando, eu estou aumentando a minha proficiência no estudo do idioma X. A cada dia que passa, o meu potencial energético está aumentando. Então essas são afirmações que o Vadim Zeland traz em outros livros. Então elas sempre envolvem um processo, né? Nunca é uma coisa finalizada, é sempre um processo. Embora a coisa finalizada também possa fazer parte do processo, entenderam? Então, basicamente, essa é a visualização do processo. Eu não sei, eu espero ter sido claro, né? E é interessante a gente fazer sempre que possível a visualização do processo, né? Sempre projetando, em todo momento que for conveniente, o slide do objetivo, que envolve um processo, tá certo? E nunca fazer contra a nossa vontade. Tem dia que a gente não vai estar afim de fazer. Nesses dias, não faça nada contra. Porque quando você faz contra a sua vontade, não só não funciona, como também pode dar uma coisa errada. Na verdade, não vai valer de nada, né? Tá certo, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.